Olá, mulheres, graça e paz, mulheres como Isabel, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu espero que todas vocês estejam bem, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na nossa série devocional de 40 dias de palavra e de oração para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito e está fazendo. Cada compartilhar, cada testemunho, cada resposta de oração é muito importante, amém? E hoje eu quero trazer uma palavra para o coração de vocês, né? A respeito do caminho do Senhor, sendo uma fortaleza para uma mulher como Isabel, para nós, mulheres que decidimos gerar no secreto. E nós vamos ter como versículo-chave de hoje, Provérbios 10, do versículo 29 ao 30, onde a palavra do Senhor nos diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína para os que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os ímpios não permanecerão na terra. Amém? Provérbios 10, versículo 29 ao 30. Queridas, e nós? Nós precisamos percorrer esse caminho que o Senhor é a nossa fortaleza. Uma mulher que teme ao Senhor aprende a caminhar no caminho do Senhor. Amém? Provérbios nos mostra que esse caminho não é apenas uma direção, mas caminhar no caminho do Senhor também é uma fortaleza. E o que isso significa? Mulher, isso significa que quando uma mulher decide, um homem, uma mulher decide caminhar com Deus, ela encontra num lugar de proteção no Senhor, nele, porque o Senhor é sustento, o Senhor é estabilidade espiritual, o Senhor é estabilidade emocional, e a vida pode trazer pressões. Quem aqui já não passou por pressões? Eu passo por pressões, eu me sinto pressionada em muitos momentos, eu sinto as colisões espirituais muito fortes, e eu creio que você também sente isso. Eu creio que a vida traz, as situações, as circunstâncias trazem para nós pressões, responsabilidade, dores, processos que nós temos que passar para o nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Só que, no entanto, a mulher que permanece no caminho do Senhor é a mulher que encontra a segurança do Pai, a segurança no Senhor. Existe uma outra passagem que está no Salmo 27, verso 1, que fala: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, aleluia. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem recearei, diz a palavra. Então, olha que profundo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Profetiza esse salmo na tua vida, declara isso agora: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a minha luz, a minha salvação. Assim como Isabel, amém, descrita no Evangelho de Lucas, existem mulheres que caminham diante de Deus com fidelidade, mesmo quando ainda não vem o cumprimento das promessas. Isso é uma dor que eu vejo em muitas mulheres, tem muitas irmãs que têm dificuldades de permanecer no caminho do Senhor quando não enxergam as coisas acontecer, quando não conseguem enxergar promessas se cumprindo, quando aparentemente as coisas não estão acontecendo. E eu creio que uma mulher como Isabel, uma Maria, uma Ruth, uma Noemi, uma Débora, uma Jael, uma Ana, uma Dorca, são mulheres que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo quando os olhos naturais não estão enxergando. E o que a Escritura, que a palavra de Deus nos fala sobre Isabel e Zacarias? Quando nós olhamos lá em Lucas, capítulo 1, nós vemos que ambos, Zacarias e Isabel, eles eram justos diante de Deus e eles viviam de forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Isabel, ela representa para nós hoje uma mulher que permanece fiel, mesmo no silêncio de Deus, mesmo quando orações não são respondidas de forma imediata, porque Isabel, ela orou, a palavra de Deus mostra que Zacarias oravam pela gravidez, para gerar filhos do Senhor.
E muitas vezes, né, nós vemos que teve uma demora, não aconteceu logo de imediato, mas teve o tempo do cumprimento da promessa. Então, veja só, ser uma mulher como Isabel, ser uma mulher que confia no Senhor, que faz o Senhor um caminho de proteção, uma fortaleza no Senhor, é permanecer firme na intimidade com Deus. Há coisas para uma mulher como Isabel, como eu, como você, como as nossas irmãs que estão ao nosso redor, há coisas que Deus gera no secreto antes de manifestar no invisível. O que acontece no mundo natural já aconteceu, já foi liberado, já foi visto pelos céus no mundo espiritual. E no pensamento bíblico, quando nós olhamos o secreto, é o lugar de encontro com Deus. E você já aprendeu isso aqui no devocional. É o lugar de oração, é o lugar da intimidade, é o lugar da formação espiritual. E o que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,6, você lembra? Nos nossos primeiros devocionais, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai, que está em secreto, amém? Que vem em secreto e ele te recompensará. Então, a mulher que gera no secreto, eu creio que nós estamos nesse tempo de gerar no secreto, que não vive apenas por aquilo que é visto, ela aprende a cultivar uma vida interior com Deus. É uma mulher que ela ora, que ela espera e ela confia. E nesse lugar invisível, Deus começa a formar promessas, amém? Então, vejam só, foi assim que Isabel, durante anos, ela viveu o processo da esterilidade, algo que culturalmente trazia vergonha na sociedade judaica, ainda assim ela permaneceu fiel. E o tempo, o quanto, vamos dizer assim, ó, quando o tempo de Deus chegou, quanto tempo isso demorou para chegar na vida de Isabel? Quanto tempo, talvez promessas que você recebeu de Deus, que talvez você está vivendo agora ou você ainda não viveu, quanto tempo isso vai demorar para chegar? E a questão não é a questão do tempo, é como que você vai se comportar durante esse tempo, enquanto a promessa não chega, murmurando, reclamando, um pé com o Senhor e outro pé no mundo, reclamando. Então, assim, e quando o tempo de Deus chegou, a promessa floresceu, aconteceu, o milagre aconteceu na vida de Isabel e Zacarias. Amém? E o que ela declarou lá em Lucas 1:25? Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim e que tirou para me tirar o meu opróbrio. Tem algumas versões que falam minha vergonha entre os homens, porque era uma vergonha. Na visão judaico-cristã, da mulher temente a Deus, na tradição judaica, a mulher temente a Deus é vista como uma coluna espiritual do lar e da fé. Isabel era essa coluna. Isabel é essa mulher que tem tanto para nos ensinar. Só que a questão é que nós precisamos fazer do Senhor verdadeiramente a nossa fortaleza. Verdadeiramente, ele precisa ser o caminho. Estar com o Senhor, andar no caminho do Senhor, no caminho de proteção, no caminho de segurança, num caminho de ser guardada pelo Senhor, e até que a promessa floresça, até que a promessa venha à luz, até que isso aconteça, como eu vou me comportar? Como eu vou permanecer no Senhor? Então, Isabel é esse exemplo de mulher que permanece fiel, fiel até chegar o tempo do cumprimento da promessa. Amém? Porque você é uma coluna espiritual no teu lar, você é uma coluna de fé. Eu quero animar você, minha irmã, você é uma coluna de edificação espiritual no teu lar. E a palavra de Deus, lá no Provérbios 31, quando nós vemos a palavra que fala sobre a mulher virtuosa, o que a palavra está nos ensinando? O que a palavra diz para nós? Que a mulher que teme o Senhor, ela será louvada. Está lá em Provérbios 31:30. Então, veja só, é assim que a palavra, assim que o livro de Provérbios descreve uma mulher com honra. Com honra. Ei, quer ser honrada, permaneça fiel no Senhor, em nome de Jesus. Dentro do pensamento judaico, o lar ele é considerado como se fosse um pequeno santuário espiritual. E a mulher ela possui um papel fundamental na transmissão, no compartilhar dessa fé dentro desse lar, dentro desse santuário que é a nossa casa, na formação espiritual da família, para preservar os valores da aliança que a nossa casa tem com o Senhor. Em você, mulher, você tem esse papel na tua casa, no teu lar, de como a fé vai ser transmitida, como a fé vai ser ensinada também.
a formação, o ambiente espiritual da tua casa, como manter os valores da aliança que Deus tem com você e com a tua casa, com o teu marido, com os teus filhos. Amém? Então, uma mulher virtuosa, como está escrito em Provérbios 31, não é apenas alguém que trabalha ou que administra a casa. Às vezes você pode achar que as suas virtudes como uma mulher virtuosa é só organizar, colocar as coisas no lugar. Isso devemos fazer sim, mas não é apenas isso. É você viver dentro da tua casa em reverência ao Senhor. E vai exigir de nós temor, obediência, disciplina, oração, estar atenta com os ouvidos espirituais para aquilo que Deus vai fazer, estar atenta aos nossos filhos, ao nosso marido, aquilo que está entrando dentro do nosso lar, o que está saindo de dentro do nosso lar. Isso faz parte de uma mulher virtuosa, de uma mulher que teme o Senhor, que sabe que o Senhor é a sua fortaleza. Amém? Abrir a boca com sabedoria é a lei da bondade. A Bíblia fala que a lei da bondade está na língua da mulher virtuosa, da mulher que teme o Senhor. A sua boca é cheia de sabedoria. Então, quando nós olhamos para essa verdade bíblica, para essa verdade cristã, é algo assim que aprofunda ainda mais, nos leva a um lugar ainda mais de profundidade. Não podem ser versículos que nós falamos, repetimos apenas, mas viver isso, esquadrinhar essa verdade e trazer para a nossa vida é fundamental. A mulher, ela é chamada, você não é uma mulher chamada apenas para viver a fé dentro de casa, mas você é chamada para ser instrumento de Deus para impactar vidas dentro do seu lar e fora do seu lar. Amém? Ficou claro isso? Então não é apenas, eu tenho uma vida de fé. Não, você tem uma vida de fé. Em casa, sim. Amém. Primeira parte. E o restante, você vai ser um instrumento de Deus para impactar vidas. Você é chamada para ser uma mulher que gera vida espiritual. Você tem um ventre profético. Nosso ventre, nosso útero, não é apenas físico, não é apenas um órgão. Nós temos um útero espiritual, um útero emocional para gerar vida, emoções saudáveis, para gerar filhos, outras pessoas, através da intercessão, através de uma palavra profética, de um cuidado, de um pastoreio. Você é a líder na sua casa, você é a pastora do seu lar, é você. Você é uma pastora no seu lar. Então, a palavra fala, né, no Provérbios que nós estamos trabalhando aqui hoje, de Provérbios 10, 30, o justo não será abalado. Isso é uma promessa poderosa, você entende? O justo não será abalado, isso é uma promessa de Deus, é uma palavra poderosa do céu para nós. O justo jamais será abalado. Isso significa que a sua vida como uma mulher justificada, uma vida justa no Senhor, vai ter desafios? Vai. Você vai ter, Jesus disse que nós teríamos aflições, mas significa que as circunstâncias não terão poder para destruir a tua base. Se você estiver fundamentada no Senhor, edificada no Senhor, na rocha, permanecendo na videira, no caminho do Senhor, tendo Ele como a tua fortaleza, a tua proteção, as circunstâncias não vão destruir a tua base de fé. E a mulher que teme ao Senhor constrói a sua vida sobre fundamentos espirituais. A sua edificação, o seu temor, a sua movimentação, ela é fundamentada sobre princípios espirituais, leis irrevogáveis no Senhor. Jesus, ele explicou isso para nós. Jesus, ele deixou esse princípio para nós quando ele fala lá em Mateus 7:24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Ei, minha irmã, ser uma mulher como Isabel, uma mulher que gera no secreto, é uma mulher que ouve a palavra do Senhor e pratica. Você estará sendo prudente, edificando a sua casa na rocha, sobre a rocha que é Cristo. E quando os ventos, pode ser que tenham ventos soprando na tua vida hoje. Pode ser que você esteja no meio da tempestade hoje. Só que eu quero declarar sobre a tua vida que esse vento não vai te derrubar, essa tempestade não vai te abalar, não vai te derrubar, não vai destruir você. Porque você é uma mulher que está fundamentada no Senhor. E uma mulher fundamentada no Senhor é uma mulher que permanece fiel. Em nome de Jesus. Amém? Nós tivemos aqui na semana passada
o devocional falando sobre os sonhos de Deus, né? Quem assistiu? Bênção, né? Palavra abençoada, e nós tivemos, né, testemunhos de mulheres que estão vivendo algo agora, que eram coisas que sonharam lá na infância, e hoje, na maturidade, vendo assim o Deus cumprindo os sonhos que ela, desejos que elas tinham na infância. Só que os sonhos que Deus gera. Isabel gerou João Batista. Deus, ele gera propósito dentro de mulheres que caminham com ele. Talvez você se sinta vazia, talvez você conheça mulheres que sentem vazios, que acham que não geram nada. Sabe? Mas eu creio que aqui tem uma chave para nós. Deus, ele vai trazer a existência, o Espírito Santo vai trazer a existência. Você vai ver as sementes sendo germinadas dentro de você, pelo fato de você estar caminhando com ele, do teu espírito ter sido vivificado por ele. E eu creio que esse é o segredo das mulheres que geram no Senhor, porque elas caminham com ele. E esses propósitos, eles vão se manifestar, esse gerar de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus vão se manifestar de diversas formas na vida dessa mulher, na vida de um homem de Deus. Pode ser que essa mulher, ela gere filhos para o Senhor, gere no seu ventre espiritual filhos para o Senhor. Talvez seja uma mulher que restaure famílias, mulher que discipula outras mulheres, servindo no reino, levando a mensagem do evangelho, exercendo através da sua profissão um sacerdócio santo, aonde você estiver plantada, seja no seu consultório médico, seja no seu salão de beleza, seja dando aula, seja no trânsito, dirigindo, como uma professora, como Uber, enfim, fazendo artesanato, sendo advogando, seja qual for a tua profissão. Você será uma mulher, você é uma mulher fundamentada no Senhor, e você vai exercer o seu sacerdócio aonde você estiver. E são sonhos de Deus, desejos de Deus, propósitos de Deus gerados dentro de você. A Bíblia fala, né, em Jeremias, quando nós olhamos Jeremias 1:5, ainda que antes de eu te formar no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, né, eu te consagrei profeta às nações. E isso não é só para Jeremias, isso é para mim, isso é para você. Deus, ele trabalha com propósito desde antes do nosso nascimento. Então você precisa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para mim antes do meu nascimento. O Senhor me conheceu, o Senhor me desenhou, o Senhor me formou. Já havia um desígnio eterno para minha vida aqui nessa terra. Uma mulher temente a Deus, ela aprende a discernir isso. E quando ela aprende a discernir isso, ela vai discernir o que Deus está gerando no coração dela, no ventre dela, que está ardendo no coração dela. E é uma mulher que vai permanecer no caminho, porque Provérbios 10:29 está falando isso para nós. Nos lembra que o caminho do Senhor é fortaleza. Então nós temos que permanecer nesse caminho. A mulher que gera no secreto, uma mulher como Isabel, que gera no secreto, vai permanecer. É uma mulher que permanece no caminho, que permanece na oração, na fidelidade, na obediência, na reverência. Às vezes você vai dizer: eu não estou entendendo nada, mas eu permaneço pela obediência. Pela obediência. Eu permaneço pela fidelidade, pelo meu coração prostrado à oração, pela vida de intercessão. Então, veja só, entrega o teu caminho ao Senhor, é isso que o salmista diz: confia nele, o mais ele fará. Eu vejo muitas mulheres atribuladas, nervosas, ansiosas, que às vezes saem do caminho, saem daquilo que Deus tem para elas. Tem mulheres que não conseguem nem se posicionar naquilo que Deus tem para elas. Porque às vezes são tantas vozes, são tantos pensamentos, são tantas angústias, tantas preocupações, que elas não conseguem enxergar que o Senhor é o caminho. Ele é o caminho. Se entrega. Entrega o teu caminho de alma, o teu caminho de pensamento, o teu caminho, a tua vida ao Senhor. E confia nele, caminha com ele, no caminho dele, na fortaleza dele, e o mais ele fará. Deus, ele cuida da nossa história, amém? Eu creio. Eu creio profundamente que Deus, ele
cuida da minha história. Ele cuida da história do meu marido, ele cuida da história dos meus filhos, ele cuida da tua história. Eu creio nisso em nome de Jesus, que Deus ele cuida da história daqueles que confiam nele, daqueles que caminham com ele. Você caminha com o Senhor, você verdadeiramente caminha com ele, então confia que ele está cuidando da tua história. Vai ter coisas que você deve fazer, sim, mas confiando naquilo que ele te entregou. Só que às vezes tem mulheres que elas querem esperar que Deus se manifeste na terra e faça tudo por elas. Mas Jesus já fez o que ele tinha para fazer. Agora é conosco. E uma das coisas que é nossa responsabilidade, é nosso dever como filhas, é confiar no Pai. Confiar, entregar o nosso caminho a Ele, crendo que Ele fará todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Queridas, ontem foi Dia da Mulher. E o Senhor trouxe muitas coisas ao meu coração sobre uma mulher, as mulheres que Deus está levantando. E eu creio que Deus está levantando mulheres dispostas a trilhar um caminho com o Senhor, mulheres que obedecem, mulheres reais, mulheres comuns, mulheres que carregam dores, mas principalmente mulheres que estão sendo curadas, decidindo ser curadas, mulheres que discernem aquilo que vem do Senhor, mulheres que têm como, vamos dizer assim, ó, a vida plena delas é uma vida com o Senhor, que querem desenvolver a mente de Cristo, que querem chegar aos lugares de autoridade e governo, que querem caminhar na unção do Senhor por obediência, por serem filhas e filhas amadas, que entendem que são amadas, mesmo sem entender as circunstâncias. Em nome de Jesus, minha irmã, que você entenda que você é uma mulher chamada para esse tempo. Teve um tempo da minha vida, e eu até no sábado eu falei com a minha pastora sobre isso. Um dia eu mesma declarei uma palavra que eu disse que eu não queria ser uma mulher necessária. E naquele momento eu realmente disse que eu não queria ser necessária, porque necessário é Jesus. Mas sabe, minhas irmãs, nós estamos num tempo de tantas. Ah, Senhor, de tantos enganos, tantas misturas, é tanto animismo dentro da igreja, é tanta hipergraça, é tanto evangelho da prosperidade, são são tantas coisas que nós precisamos entender que nós somos mulheres necessárias para esse tempo, para trazer a verdade, para liberar decretos dos céus, para onde a gente chegar, às vezes nós não vamos precisar falar nada, mas nós vamos elevar o nível de sacerdócio, isso será revelado, e automaticamente aquilo que está torto, aquilo que está errado será revelado. Então nós somos mulheres para esse tempo. E a minha oração é que você que caminha comigo, você que tem vindo nos encontros Mulheres como Isabel aqui em casa, você que está ouvindo os devocionais, que você entenda que você é uma mulher necessária para esse tempo. É tempo de crescimento, é tempo de maturidade, é tempo de deixar que o Pai gere em nós a vontade dele, é permanecer nele, mesmo sem ver. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, papai, eu quero te agradecer, Pai, por cada mulher, Senhor, que está aqui assistindo esse devocional, por cada mulher, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que tem sentado para ouvir a tua palavra, que tem orado, Senhor. Pai, eu te peço que elas coloquem filtros nos seus ouvidos e que o Espírito Santo traga e que elas retenham somente aquilo que vem do teu Espírito, Senhor. Aqui, Pai, tudo é orado, tudo é buscado no Senhor, Pai. Mas que elas peguem para elas aquilo que faz sentido para esse tempo da vida delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu tenho orado, Senhor, que o Senhor levante mulheres que queiram caminhar, Senhor, o teu caminho, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, que através do Levantando Coroas, Pai, através desse canal, através, Senhor, das plataformas, Pai, que nós temos de mulheres, das escolas de cura, Senhor, que venhamos a levantar mulheres, Senhor, que caminham contigo, Senhor, mulheres que queiram caminhar contigo, mulheres que já caminham contigo, mas que precisam ser ativadas, Pai, na fé, Senhor. Eu oro para esse tempo, Senhor, para esse tempo, por mulheres que
permaneçam firmes, mesmo, Senhor, passando processos silenciosos, mesmo entendendo que é um processo muitas vezes silencioso, mas que essas mulheres vão permanecer firmes em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro por mulheres que estão aprendendo a gerar no secreto aquilo que o Senhor deposita em seus corações, Pai, através da oração, da súplica, Senhor, da rendição, da oração, Pai, buscando respostas que só o Senhor pode dar, Pai. Pai, eu oro por um tempo de respostas. Eu oro para sermos respostas. Essa é a oração que eu tenho feito nesses dias, Pai. Eu quero ser resposta. Eu quero ser resposta, Senhor, na vida das pessoas. Mas não é qualquer resposta, Senhor, é com responsabilidade, é com temor. Respostas que vêm do céu sendo instrumento de bênção, Senhor. E eu oro, Senhor, que essas mulheres também queiram andar contigo, Senhor. Mulheres, Pai, em nome de Jesus, que estão aprendendo no secreto, Senhor, que estão depositando seus corações, a sua alma, os pensamentos, as emoções, os desejos, os sonhos, o propósito, Senhor, que estão depositando aos teus pés, Senhor, confiando em Ti, Pai. Eu oro em nome de Jesus que cada mulher aqui, Senhor, aprenda a confiar, Pai, que o caminho do Senhor é fortaleza, que o caminho no Senhor é proteção, que aquele que permanece, Senhor, em nome de Jesus, em Ti, que permanece na sua justiça, na justiça que vem do Senhor, não é na justiça própria, mas é na justiça que vem do Pai. Jamais será abalado, jamais será abalada, Senhor. Eu oro por essas mulheres, Pai, que vão permanecer em Ti, Senhor. Mulheres que permanecem em Ti, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus pela reativação de sonhos, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça, que sejam fortalecidas no Senhor e na força do Seu poder, Pai. Mulheres de fé, Senhor. Espírito Santo, conduz cada coração, conduz cada mulher aqui, cada família aqui, Senhor. Toda mulher que está entrando aqui, Senhor, nesses dias, para esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Que sejam mulheres com sonhos reativados, mulheres fortalecidas em Ti, mulheres sendo conduzidas por Ti, Pai. Conduz, Espírito Santo, cada coração, cada pensamento, cada emoção, cada atitude, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, conduz, Pai. Conduz essas mulheres, Pai, conduz os corações, Espírito Santo, convence, Pai, do cumprimento do propósito que o Senhor já preparou, que já está preparado, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode conduzir, Pai. Sem ti nada nós poderemos fazer, Senhor. Sem ti nada nós poderemos fazer, Senhor. E eu oro por essas mulheres, Pai. Eu abençoo essas mulheres, Pai. Eu abençoo, Senhor. Eu abençoo a madre espiritual dessas mulheres, declarando mulheres frutíferas, mulheres, Pai, férteis em ti, aleluias, para gerar, Senhor, para gerar a tua vontade, Senhor, para gerar as respostas. Mulheres que são colunas dos seus lares, mulheres que entendem que o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus, é um santuário santo, em nome de Jesus, e que elas são fundamentos, elas vão trazer os fundamentos, Pai, que elas vão edificar suas casas com sabedoria, que elas vão permanecer no teu caminho, em nome de Jesus, Pai. Mulheres que vão ver a proteção do céu, Pai, que vão ver os livramentos, Pai, que vão enxergar todo o cuidado, proteção, Senhor, em nome de Jesus. Mulheres que não serão abaladas, não porque elas caminham na força do poder delas ou na força do braço, Pai, mas mulheres que vão ser, Senhor, firmadas, porque o Senhor é inabalável, o Senhor é a rocha, a fortaleza de cada mulher aqui, Senhor. O caminho seguro, Pai, aleluias. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo as minhas irmãs, Pai. Eu abençoo essas mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Cada mulher aqui, Pai, para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, minhas irmãs, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela palavra do Senhor, glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, amém. Em nome de Jesus, comenta, compartilha com alguém e que você possa se render ao Senhor cada dia mais. Não tema, nós somos mulheres necessárias para esse tempo. Mulheres que vão trazer muitas vezes vozes que talvez
Pessoas não vão ouvir, não vão dar créditos, mas os céus estão vendo. Os céus enxergam a tua movimentação, o mundo espiritual enxerga o teu temor, o zelo pelo altar, pela palavra de Deus. Então, creio que o Senhor, ele honra a fé daquele que permanece. Amém? Em nome de Jesus, permaneça. Entenda que você é necessária para esse tempo, para estabelecer a vontade de Deus na terra, ainda que muitos não entendam, ainda que muitos ainda não compreendam, ainda que muitos te rejeitem, ainda que você passe despercebida por muitos lugares, mas os céus te veem. Nós somos acompanhadas por uma grande nuvem de testemunhas. E aqui eu não falo de pessoas. Os céus nos veem, anjos e demônios nos veem, Satanás nos vê, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, aleluia, ele nos vê, Cristo nos vê, e isso basta. Caminhe com ele, ande no caminho dele, amém? Esse é o caminho seguro, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Aleluia.